Bom dia a todos e todas. Bom dia aos nossos palestrantes. Muito obrigado por estarem conosco. Agora damos início ao webinar Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se, uma iniciativa da Unesco em parceria com a Fundação Santillana, com duração prevista de 90 minutos. A iniciativa da Unesco, Os Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se, é um esforço ambicioso para repensar a educação e tentar moldar o futuro. A iniciativa tem a intenção de catalisar um debate mundial sobre como repensar o conhecimento, a educação e a aprendizagem em um mundo cada vez mais complexo e incerto. A Unesco tem procurado desenvolver um esforço permanente com o objetivo de colocar em debate público as ideias e já desenvolveu algumas iniciativas para repensar o futuro. Essas iniciativas trouxeram grande contribuição para o desenvolvimento das políticas públicas em educação. Inicialmente, com a elaboração do relatório coordenado por Edgar Forret, em 1972, Aprender a Ser, a Educação do Futuro, que trouxe a contribuição do conceito de aprendizagem ao longo da vida. Depois veio o relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, intitulado Educação, um Tesouro a Descobrir, em 1996, coordenado por Jacques Delors, em que se exploram os 4 pilares da educação. Posteriormente, em 2015, com a publicação Repensar a Educação, Rumo ao Bem Comum Mundial, trazendo a reflexão de uma educação para o bem comum, e agora, frente aos inúmeros desafios que estamos vivendo no campo educacional, lançou a iniciativa Os Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se. Como parte desta iniciativa, a Unesco e a Fundação Santillana estão organizando uma série de 4 seminários em língua portuguesa para coletar informações de especialistas, educadores, jovens e sociedade civil, no sentido de contribuir com a iniciativa no âmbito regional da América Latina e Caribe e no âmbito global. Os seminários serão temáticos. O primeiro, já realizado, teve o tema Sustentabilidade Humana e do Planeta. Este, que estamos realizando hoje, será o segundo, e terá como tema Cidadania e Participação. O tema Cidadania e Participação nos remete a uma das iniciativas prioritárias da Unesco, Educação para uma Cidadania Global. O compromisso da Unesco com a educação para uma cidadania global está ancorada em sua visão singular de paz, a qual, por sua vez, fundamenta-se na crença que paz duradoura é mais do que segurança e ausência de violência. Conforme anunciado na Constituição da Unesco, uma vez que as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas de paz. Para a Unesco, cidadãos globais são indivíduos que pensam e agem para um mundo mais justo, pacífico e sustentável. Nas próximas semanas, teremos outros 2 seminários com os temas Produção, Acesso e Governança do Conhecimento e Garantia de Trabalho e Segurança Econômica, buscando, assim, cobrir temas relevantes que fazem grande interface com a educação. É importante a participação de todos com perguntas e contribuições por meio do chat, nos canais onde o seminário está sendo transmitido. Contamos com a colaboração de todos para que este debate seja enriquecido. Para dar início, gostaria de apresentar um vídeo sobre a iniciativa Futuros da Educação. What kinds of futures do we want to shape? Accelerated climate change, artificial intelligence and biotechnology, increasing exclusion and fragmentation. Our world is becoming more complex and uncertain with many disruptive challenges. Knowledge and learning are humanity's greatest renewable resources for responding to challenges and inventing alternatives. Yet, education doesn't only respond to a changing world. Education transforms the world. But to create the futures we want, we must rethink education.
UNESCO has launched a global initiative to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet. We are looking at 2050 and beyond, and we want to partner with you to discuss, debate, and re-envision the ways education enables us to become what we want to become. For ourselves, for each other. Thinking together so we can act together. Join the conversation and let's make the futures we want. Convido agora a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, e o diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, André Lázaro, para abrirem este seminário. André Lázaro também fará a moderação deste painel. Muito obrigada a todos pela audiência e participação. Bom seminário. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Em nome da Unesco, quero dar as boas-vindas e agradecer aos nossos convidados do painel de hoje. Nós, juntamente com a Fundação Santiliana, estamos muito felizes de poder organizar em português esta série. São 4, como disse a Rebeca, de webinários para discutir os futuros da educação. Que educação nós queremos? Os tempos são críticos e precisamos de mentes críticas. Como formar estas mentes críticas? Não podemos esquecer que educação é um direito humano fundamental e motor do desenvolvimento sustentável. A iniciativa da Unesco, Os Futuros da Educação, Aprendendo a Tornar-se, tem como objetivo repensar a educação diante dos desafios de um mundo cada vez mais complexo. Lançada pela diretora-geral da Unesco ainda no ano passado, ela convocou uma comissão independente para trabalhar sob a liderança da presidente da Etiópia, composta por vários pensadores do mundo educacional, líderes do pensamento também, da política, da academia, das artes, da ciência, da iniciativa privada e, é claro, da educação. Temos aqui o professor Antônio Nova, que faz parte deste grupo, reitor da Universidade de Lisboa, atualmente delegado permanente de Portugal junto à Unesco em Paris. No Brasil, o ex-senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, integra também este grupo, e a comissão estudará profundamente todos os aportes recebidos por meio de um processo amplo de consultas. O nosso webinário ele tem também este papel, ouvir, e por isso, ao final, abriremos espaço para perguntas. Esperamos que todos vocês que nos ouvem participam. Os encorajamos também a participar pelo site da iniciativa, porque é muito importante que este processo seja um processo amplo e participativo. E não por acaso o tema de hoje é participação. É por meio da participação que nós podemos tornar este processo bastante amplo, e nós sabemos que a educação ela se joga no presente, mas ela é orientada para o futuro, é prospectiva e, em certo sentido, utópica. Nós precisamos discutir que educação queremos, e é uma educação que, sim, transforma o mundo, como vimos no filme de abertura, que eu considero bastante inspirador. Uma educação que transforma o mundo para que ele seja mais inclusivo, mais justo e mais sustentável. Portanto, discutir a educação que queremos é discutir o mundo que queremos, é discutir que educação precisamos para que o mundo, de fato, possa não deixar ninguém para trás,
como propõe a Agenda 2030 das Nações Unidas, discutida e aprovada em conjunto com os países membros na Assembleia Geral da ONU de 2015. Discutir a educação que queremos é, portanto, tarefa urgente. É a educação que queremos, mas é também a educação que precisamos para tornar o mundo este lugar melhor para todos. E a Rebeca lembrou muito bem que a Unesco, já há muitos anos, organiza relatórios, né? Ela citou aqui o relatório Forré, citou o relatório Delors, um relatório importantíssimo que deu origem, né, ao famoso Educação, um Tesouro a Descobrir, com a ideia dos 4 princípios da educação. Depois, em 2015, tivemos a iniciativa Repensar a Educação, foi o relatório organizado por ocasião do Fórum Mundial de Incheon, na Coreia, que trabalha a educação como um caminho rumo ao bem comum mundial e traz o desenvolvimento sustentável como uma preocupação central, ressaltando a abordagem humanística para a educação. Eu queria também destacar a importância do documento Educação para uma Cidadania Global, lançado também pela Unesco em 2015, e que ressalta as funções essenciais da educação relacionadas à formação da cidadania. É uma preocupação com a relevância do conhecimento, das habilidades e também dos valores para a participação dos cidadãos e sua contribuição para as dimensões do desenvolvimento da sociedade que estão interligadas nos âmbitos local e global. Então, a educação para a cidadania global nos relembra e nos inspira a termos ações, parcerias e diálogos como este aqui, que podem, por meio da educação formal e não formal, nos ajudar a pensarmos uma abordagem multifacetada, que utiliza conceitos, metodologias, teorias de várias áreas do pensamento para chegarmos na educação que queremos. Tenho certeza que o nosso debate hoje será profundamente inspirador. E agradeço mais uma vez aos nossos convidados e a todos que nos assistem. A Unesco, na pandemia, faz uma chamada à ação e nos lembra da responsabilidade coletiva que todos nós temos para construir a educação que precisamos para o mundo que queremos. Obrigada. André, contigo. Muito obrigado, Marlova. Muito obrigado, Rebeca. Para nós, da Fundação Santillana, é uma honra participar dessa iniciativa. Lembrar que a Fundação Santillana tem essa parceria em língua portuguesa com a Unesco Brasil e também em língua espanhola com o Orealc do Chile, para que esse debate envolva a América Latina e possa dar grande contribuição. A própria Fundação Santillana tem desenvolvido, através da sede da Espanha, uma série La Escuela que Viene, tentando pensar exatamente essas transformações que a educação precisa enfrentar para lidar com os grandes desafios. A Unesco alerta, e é um alerta que todos nós acolhemos como relevante, que a humanidade atravessa um momento crítico, não apenas pela pandemia da Covid-19, que ameaça e afetou a todos, mas também pela intensificação das mudanças climáticas, pelo avanço ameaçador do discurso de ódio, do racismo e da xenofobia. Contra essas ações que proliferam, precisamos de uma educação que seja acolhedora, corajosa, democrática e participativa. Aqui no Brasil nós temos muitos motivos de preocupação, mas hoje um grande motivo para celebrar. Recentemente, nesta semana, o Senado brasileiro aprovou de forma definitiva a inclusão do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica na Constituição Federal como um ganho permanente, ou seja, haverá elevação dos investimentos na educação básica brasileira, com maior aporte da União, critérios
de distribuição desses recursos sejam mais justos e deem mais equidade à educação brasileira, o custo aluno-qualidade, que vai ajudar a equipar as escolas brasileiras com a infraestrutura que elas necessitam. E tudo isso é um esforço importante que o Congresso brasileiro fez, sinalizando para a sociedade brasileira que, sim, desejamos uma educação que seja inclusiva, democrática, antirracista, antissexista e atenta às mudanças que o país enfrenta, que a sociedade enfrenta e que o planeta enfrenta, para que possamos, pela educação, construir um mundo mais justo, mais generoso com todos e sustentável, como a Unesco nos lembra. Então, é uma honra muito grande estar aqui. E, para esse debate sobre participação, nós vamos chamar nossos convidados. Então, queria, por favor, que aparecessem para nós o professor Antônio Nóvoa, que é uma pessoa muito dedicada ao tema da educação, nos influenciou a todos com seus escritos. Ele é doutor em ciências, professor titular da Universidade de Lisboa. Queria convidar também para participar conosco Neca Setúbal, que é socióloga, presidente da Fundação Tite Setúbal e do GIF. Obrigado, Neca, por sua participação. Convidar o Diego Calegari, que é mestre de administração e fundador de uma ONG muito importante, que é chamada Politize, que lida exatamente com participação em política na educação, e chamar a professora Gina, muito querida por todos nós, pelo seu extraordinário trabalho de sala de aula, inspirador para todos. Então, nós estamos reunidos aqui para um debate cujas 3 questões que a Unesco nos sugeriu. Então, eu vou ler as 3 questões. A primeira é como promover a cidadania e a participação a partir e por meio da educação. Né? Lembrar que a educação no Brasil tem um suporte constitucional da gestão democrática. Isso está na Constituição, participar da gestão da escola faz parte quase que de uma obrigação da comunidade escolar, mais até do que um direito, né? É uma demanda de participação. A outra questão é como a educação pode reforçar a capacidade de ação coletiva e fortalecer os compromissos com os valores democráticos, incluindo o respeito ao pluralismo, à diversidade, à emancipação intelectual e à liberdade do pensamento e da expressão. Lembrar também que a Constituição brasileira define essa liberdade como um princípio da educação, de aprender, de ensinar, é uma liberdade fundamental, e o Brasil comemora, inclusive, agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que baniu definitivamente as tentativas de um movimento de silenciar os professores no debate educacional. A liberdade da cátedra está assegurada por decisão constitucional. E também a terceira questão é como integrar e cumprir esses compromissos de participação nas atividades e nos processos das instituições e dos sistemas educacionais. Lembrar que a Base Nacional Curricular Comum, recentemente aprovada, tem entre essas habilidades a participação e a responsabilidade. Então, estamos agora com pessoas muito gabaritadas e muito preparadas para contribuir com esse debate. Eu daria a palavra, em primeiro lugar, ao professor Antônio Nóvoa. Muito bem-vindo. É uma honra ouvi-lo no seu português europeu, né? Mas a sua dedicação à educação transcende fronteiras. A sua presença no Brasil é muito bem-vinda e muito festejada quando está conosco. Obrigado, professor. A palavra é sua. Muito obrigado. É um prazer estar mais uma vez com os colegas brasileiros. Cumprimento todos e todas as professoras e educadores. Cumprimento, obviamente, e agradeço muito o convite da Unesco, do Brasil, das suas direções, da Fundação Santillana, e é um prazer estar aqui com os outros colegas que vão compartilhar comigo este debate. Eu, como membro da Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, estou aqui hoje num papel mais de ouvir do que propriamente de intervir ou do que fazer mini palestras. E, portanto, coloco numa posição de escuta das vossas opiniões, das vossas sugestões. Estamos a fazer lives deste tipo com o mundo inteiro, com a Índia, com a Ásia, com a África, com muitos países, e estamos a tentar recolher o máximo de contributos e de opiniões. Já aqui foi recordada a pertinência deste debate. Esta iniciativa começou antes da pandemia, mas a pandemia tornou esta iniciativa ainda mais necessária. Isto é, se alguém tinha dúvidas sobre o interesse e a pertinência desta iniciativa, ela tornou-se absolutamente nítida e absolutamente clara com a crise pandémica que estamos a viver.
E sobre ela, o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, emitiu há cerca de 2 ou 3 semanas um documento de orientação do ponto de vista da educação, um pequeno documento, um pequeno memorando, e nesse memorando ele chamava a atenção para 4 pontos. Primeiro ponto, uma orientação no sentido da reabertura das escolas, logo que possível, logo que haja as condições sanitárias que o permitam. O segundo ponto, a necessidade de, com esta crise pandémica, não deixarmos de investir na área da educação, não se perderem financiamentos e não podermos entrar numa crise de educação por falta de financiamentos que alguns começam a anunciar como possível e que seria, a muitos títulos, catastrófica para os nossos esforços de construir uma educação inclusiva, democrática, que atinja todos e todos os meninos, todos e todos os jovens no mundo. Em terceiro lugar, uma atenção particular aos mais frágeis e àqueles que são mais difíceis de conseguir criar as condições para a sua educação. E hoje, no mundo, apesar de todos os esforços feitos nas últimas décadas, continuamos com 250 milhões de crianças e de jovens que continuam sem ter acesso à escola. E dentro daqueles que têm acesso à escola, há provavelmente cerca de metade desses que têm acesso à escola em todo o mundo que saem da escola sem terem níveis de qualidade, de proficiência, de conhecimento minimamente aceitáveis. Temos, por isso, um problema entre mãos importantíssimo e o António Guterres chama a atenção para isso. Mas, na verdade, é o 4º ponto deste memorando do António Guterres para o qual eu queria chamar a atenção. E neste 4º ponto, o António Guterres diz: e precisamos também de reimaginar o futuro da educação. Isto é, não basta fazer mais do mesmo. Não é por termos mais financiamentos que são necessários, não é por termos mais investimentos, apesar de necessários, não é por fazermos mais do mesmo, uma escola igual à que já era antes da pandemia, que nós vamos conseguir resolver o problema da educação e de uma educação inclusiva, democrática, que chega a todos. E é neste quadro do reimaginar o futuro da educação que surge esta iniciativa da Unesco, que, como sabem, é a Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e na qual eu me tenho vindo a integrar e na qual tenho vindo a participar. A pandemia, num certo sentido, perdoem-me esta expressão um pouco caricatural, a pandemia, num certo sentido, não trouxe nada de novo. É claro que ela trouxe de novo, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da crise, do ponto de vista de todos os problemas com que nos estamos a deparar. Mas não trouxe nada de verdadeiramente muito novo do ponto de vista da educação. O que ela funcionou foi como revelador. Havia problemas que estavam escondidos e que ela revelou no sentido fotográfico do termo. A imagem ficou agora nítida. A imagem dos problemas da educação ficou agora mais nítida e, portanto, a pandemia tem sido um revelador e, ao mesmo tempo, um acelerador das transformações da escola. A pandemia releva e acelera. Torna mais urgente estas mudanças e, na verdade, torna mais necessário o nosso compromisso com estas mudanças. E dentro das mudanças, dentro das muitas mudanças que podemos imaginar, certamente que o tema da cidadania e da participação, que estão no centro da inclusão, que estão no centro da contribuição, da capacidade do aprender a tornar-se, que o título em português, devo dizer, e a tradução em português da iniciativa da Unesco não é muito boa. O título em inglês é um título forte, Learning to Become. O título em francês é bom, Apprendre à devenir. Aprendendo a tornar-se não é muito bom. Nós temos que encontrar aqui uma tradução que seja menos literal. Mas, no fundo, é o aprender a transformar-se, o aprender a ser um elemento transformador da sua própria educação e da sociedade. E é nesse sentido que o título ganha força. E é verdade que os debates sobre a cidadania e a participação são muitas vezes debates muito retóricos. Há uma espécie de uma retórica da cidadania, uma retórica da participação, que depois não se traduz em coisas concretas. Eu gosto de travar os debates da cidadania e da participação a partir de coisas concretas. Não é? E falando de 3 coisas concretas, eu falaria de uma coisa concreta no plano pedagógico, de uma coisa concreta no plano da escola e de uma coisa concreta no plano da sociedade e das políticas. E a primeira coisa concreta no plano pedagógico
é que temos que defender uma pedagogia da autonomia. E este foi, como sabem, o último livro escrito pelo Paulo Freire. A ideia de cidadania e de participação começa pela nossa própria capacidade de desenvolvermos a nossa autonomia, a nossa capacidade de trabalharmos na nossa própria formação e de termos uma participação nessa formação, que alguns designam por autoformação, mas que podemos ver não apenas sob o prisma da autoformação, mas sob o prisma essencial hoje, no debate talvez mais importante no mundo, que é como é que podemos trabalhar em comum uns com os outros. Como é que podemos aprender a viver em comum, certamente, como é que podemos aprender a estar uns com os outros, mas como é que na escola podemos fazer do trabalho em comum uma questão central da nossa pedagogia. A ideia da pedagogia do comum, a pedagogia que instaura o trabalho comum entre alunos e professores, entre professores, alunos individualmente a trabalharem com outros alunos, é hoje um tema, a meu ver, central e concreto das questões da cidadania e participação, porque senão podemos ficar num discurso muito etéreo, muito retórico sobre isso. Mas também, como aliás foi recordado nas intervenções iniciais, a questão escolar, a questão da participação na vida, na gestão da escola, na organização da escola, na orientação da escola. Eu recordo aqui o mais célebre de todos os livros de educação que jamais foram publicados, o Democracia e Educação, do John Dewey, publicado há mais de um século, levado para o Brasil pelas mãos desse fabuloso educador chamado Anísio Teixeira, que traduziu o livro do Dewey e que o prefaciou, onde na altura o que estava muito em causa já era a ideia das escolas como se fossem, era o termo que eles utilizavam, um município escolar, como se fosse um lugar onde as crianças participam efetivamente na organização da escola nos seus diversos níveis. É evidente que uma criança de 6 anos não participa da mesma maneira que um jovem de 15 ou de 16 anos. Sabemos bem que há níveis diferentes de participação, mas todos temos, como uma das grandes bases das nossas pedagogias, o trabalho do Freinet, o trabalho dos chamados conselhos escolares, onde os alunos coletivamente se empenhavam nessa dinâmica de organização das rotinas escolares, de organização da vida da escola, e o faziam sempre com uma enorme responsabilidade e sem cair em demagogias baratas, em demagogias paternalistas ou noutras formas que nenhum de nós, obviamente, defende. E depois uma terceira coisa muito concreta, que é como é que desta cidadania e participação se leva isto para o plano das políticas públicas. E aqui temos o exemplo dos alunos, certamente, mas temos também o exemplo dos professores. É possível haver políticas públicas na área da educação sem a participação dos professores? Não, não é. Não é possível. Não é possível que os professores sejam excluídos da participação nas políticas públicas, que eles não tenham um papel importante nestas políticas e que, por outro lado, também não haja uma atenção particular à voz dos alunos, à voz dos jovens, à maneira como eles podem inscrever esta voz no debate sobre as políticas públicas. Creio que se trabalharmos as questões da cidadania e da participação, não apenas num debate retórico, num debate muitas vezes muito demagógico, num debate muitas vezes etéreo, mas o concretizarmos nestes planos, poderemos estar a caminhar no sentido de encontrar o que podem ser outras formas de conceber o futuro da educação e o futuro das escolas. Isto dito, meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui sobretudo para vos ouvir, para ouvir o que vocês têm para dizer, para anotar e anotar com muita atenção, dizendo-vos que tudo o que aqui for dito hoje, como tudo aquilo que for dito nos outros debates, será tido e será tido mesmo em consideração nos trabalhos da Comissão Internacional, e nós procuraremos, sobretudo, traduzir neste relatório que viermos a fazer no próximo ano, traduzir o que são o ambiente dos debates, das preocupações das pessoas em todo o mundo. Peço-vos desculpa se me alonguei um pouco, peço-vos desculpa se utilizei este português meio estranho, mas como já disse em muitas palestras, dos muitos elogios que me fizeram no Brasil, talvez um dos mais significativos, para não dizer aquele que me encheu de melhor mais o coração, foi-me feito por um taxista em Brasília, quando depois de uma conversa de táxi entre o aeroporto e o hotel,
ele no final me disse que tinha gostado muito de conversar comigo. E depois acrescentou, virou-se, acrescentou como uma cereja que se põe em cima do bolo. E quero lhe dizer uma coisa, o senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? E, portanto, espero que vocês possam dizer a mesma coisa do meu português, sabendo que é um enorme prazer estar aqui hoje convosco e ouvir os vossos comentários e as vossas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Antônio. O seu português está excelente. Parabéns. E obrigado por trazer dois brasileiros tão importantes para nós, né? Anísio Teixeira, que completaria, se comemora agora os 120 anos de nascimento do Anísio Teixeira. Então, parabéns, Bahia, pelo esforço que está fazendo. E no ano que vem, temos os 100 anos de Paulo Freire. Então, a comunidade escolar brasileira, com o Fundeb, tem muitos motivos para se organizar para festas, mesmo atravessando a pandemia, com as dificuldades que temos. Então, vamos convidar agora a Neca Setúbal. Neca, por favor, qual a sua visão sobre esses desafios de cidadania e participação na educação? Obrigada, André. Muito obrigada aí à Fundação Santillana, a Marlova pela Unesco, Rebeca, todo mundo. Um prazer enorme estar aqui hoje. Ouvi o professor Antônio Nova, sempre uma inspiração maravilhosa. E esse tema, para mim, é um tema, assim, muito do meu ser, né? Eu acredito completamente que a educação, não só a educação, mas eu acho que todas as políticas e as ações, as iniciativas que a gente faz no espaço público, elas devem ser iniciativas feitas com as pessoas, com aqueles que têm diretamente interesse e relação com a política, com a iniciativa, e essa participação, para mim, é fundamental. Eu não acredito em outra forma de fazer qualquer iniciativa que não seja com a escuta, né? A escuta é fundamental. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada para esse tema, que eu acho que é fundamental. E eu gostaria de iniciar, não posso deixar de fazer pequenos comentários do que eu vi antes, muito rapidamente. Primeiro, como disse o André, com todos os nossos problemas, que são enormes e dramáticos, mas foi uma conquista incrível a aprovação do Fundeb, e uma conquista da participação, né? Foi uma conquista da participação de diferentes organizações da sociedade civil, do legislativo, que a gente tem que colocar como os políticos da Comissão de Educação foram muito importantes, fortes, determinados. Então, eu acho que o Fundeb é uma conquista histórica e fruto da participação da sociedade e do Congresso brasileiro. E eu gostei muito da fala da Marlova, e também o professor Antônio Nova falou do mundo comum, a Marlova falou da utopia e da transformação da educação, e eu me lembrei da Hannah Arendt, que eu gosto muito, e ela fala que a educação expressa um amor ao mundo, é o termo que ela usa. E eu acho isso muito bonito, porque a gente vive tantos problemas hoje no Brasil e no mundo, né? Mas a educação, ela mostra, ela acredita nesse mundo, né? E ela traz as crianças para poder participar deste mundo. Então, eu acho que, assim, a educação que transforma vai transformar para um mundo que a gente acredita que possa ser muito melhor. Um mundo, como a Marlova falou, mais justo, mais sustentável. Então, eu acho que essa crença, que é utópica, mas ela é muito real também, que nos agrega a todos educadores, né? Então, eu queria deixar isso falado aqui nesse início, e também não posso deixar de, na minha fala, pensar, assim, a pandemia, como já falou o André, a Marlova, e ela realmente não trouxe novos temas, mas ela escancarou temas, né? E em relação à educação, acho que a questão das desigualdades educacionais foram muito concretas, foram muito visibilizadas. Então, pensarmos, né, toda essa questão da conexão, a falta, o isolamento que não pôde ser feito, o espaço na casa que não tinha para ser
feito um ensino remoto. Então, isso tudo é fundamental que a gente traga para pensar essa nova educação, né? Como que a gente pode transformar isso? Acho que a gente teve alguns exemplos bons, e aí eu vou assim nessa direção da participação e num nível de um trabalho mais colaborativo, que foram as várias fundações se unirem junto com governos locais, municipais ou estaduais, para pensar alternativas que pudessem levar para as periferias, para as populações mais vulneráveis, o acesso à internet, né? Então, apps com conteúdos gratuitos foram distribuídos por várias prefeituras, estados, secretarias de Estado, organizações da sociedade civil também se articulando, ou junto com o governo, ou de uma forma entre si, para levar nomes, bolsa digital, enfim, eu acho que teve um trabalho que buscou esse olhar mais participativo de unir forças para atuar nessa questão da conexão, que eu acho que ficou muito evidente, acentuando ainda mais as desigualdades educacionais, né? E acho que também a pandemia, ela também deve ser vista na área de educação, e pensando essa educação transformadora, como uma oportunidade, né, para nós reforçarmos valores e visões de uma sociedade democrática. A Unesco pensa no mundo, uma cidadania global, mas se nós pensarmos no Brasil, nós estamos com a democracia ameaçada em vários momentos. Então, esse reforço de valores e visões democráticas, de participação e formação para uma cidadania ativa, ela é fundamental, não é do discurso, como diz o professor Nova. A Marlova também fala isso, a ação, nós temos que sair do discurso e passar para a ação, né? Então, quando eu fui pensar essa fala hoje aqui, me veio uma professora, eu acho que ela é de Harvard, americana, que eu gosto muito, que chama Danielle Allen, e ela tem muito forte a questão da participação. Ela usa um termo de que a educação está muito voltada para os aspectos econômicos, né, do mercado de trabalho, da formação profissional, que obviamente é fundamental, mas ela fala que tão importante quanto isso é a prontidão participativa. Ela usa esse termo, né? Bom, foi a minha tradução. Mas, e que como é fundamental essa preparação para a vida cívica e política do país, né? Então, ela é fundamental para se pensar uma participação, como o professor Nova falou, dentro da escola, com seus diferentes públicos, professores, profissionais da educação, profissionais que estão dentro trabalhando, merendeiras e tudo, mas a participação na comunidade, no país e no mundo. Então, acho que essa é uma grande transformação que a educação tem que pensar. E isso agrega os jovens que estão muito interessados nos temas contemporâneos e nas diferentes formas de poder estar participando, né? Então, eu acho que a educação tem um papel fundamental nessa base da participação. E voltando à professora Daniela Allen, ela destaca a importância do papel das humanidades. Com as tecnologias se fala muito da importância da engenharia, ciências computacionais, que sem dúvida são, mas não é exclusivo. Então, vamos retomar a importância das humanidades, a importância do que ela está falando, que ela coloca como um empoderamento verbal e um bem-estar da democracia. Esse empoderamento verbal que vem com a participação, ele é fundamental. As escolas brasileiras muitas vezes não deixam os alunos participarem, colocarem, ou nem, às vezes, uma pergunta e resposta, mas, assim, é fundamental no mundo hoje, cada vez mais, a participação tem a ver com um olhar de humanidades, das ciências humanas, e tem a ver com esse empoderamento verbal, e a gente só aprende a falar falando, nós todos aqui sabemos disso, a nossa experiência de participar em conferências, em lives, tudo isso está dada pela aprendendo fazendo, então é fundamental esse empoderamento verbal, onde os estudantes possam aprender a falar, aprender a ouvir, expressar ideias e a debater. Então, são questões que
devem estar, no meu entender, no centro dessa educação transformadora, porque ao a gente escutar a sociedade, vamos trazer todos esses temas contemporâneos, das mudanças climáticas, das diversidades de gênero, de raça, das questões das pessoas com deficiência, das questões da democracia, das cidades sustentáveis. Então, ouvir é ouvir, e participar é trazer todos esses temas, porque a escola tem que estar permeada pelos temas contemporâneos. E encaminhando já para a minha fala, que eu acho que eu estou terminando o meu tempo, depois a gente pode falar mais, eu acho que o Brasil tem ferramentas para isso. Nós temos a Base Nacional Curricular, ela traz no seu eixo competências de escuta, de análise, de problematizar, de debate público, de saber trabalhar em equipe. Então, a base curricular traz essas competências que são fundamentais, e eu termino a minha fala falando que se a gente não formar os professores, eles não sabem, os professores precisam ser formados, como diz o professor Nova, tem que estar no centro das discussões, e aí, então, nós não podemos exigir que o professor saiba trabalhar a participação se ele não aprendeu isso. Então, terminando, assim, a gente tem uma oportunidade enorme de trabalhar com esses professores dentro de um outro olhar, reforçando a participação em todos os níveis, no local, no nacional, no global, e reforçando, portanto, a nossa democracia. Obrigada. Muito obrigado, Neca, muito ilustrativa e muito rica, e você lembrando que nós temos instrumentos, né? É possível agir. E tem gente agindo, muita gente agindo. Então, eu vou convidar agora o Diego Calegari, é uma das pessoas que está agindo no sentido de estimular a participação e a cidadania no debate educacional brasileiro. Olá, Diego. Oi, André, tudo bem? Obrigado, antes de mais nada, pelo convite aí, mais uma vez estar com vocês aqui da Fundação Santillana nesses importantes debates. Agradecer também a Marlova e a Rebeca, né, pelo convite aí da Unesco para a gente estar batendo esse papo. Dizer que eu estou muito honrado de estar aqui hoje com pessoas que eu admiro muito, a Gina, essa educadora de mão cheia aí, que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos, né, companheira aí na luta da área de educação, a Neca também, que a gente sabe que nós que atuamos no setor de fortalecimento da democracia sabemos do seu trabalho, né, também como, né, ativista pela democracia no Brasil, por meio da Fundação TID, e o professor Antônio também não dispensa apresentações, é uma sumidade no tema, então estou muito honrado e muito agradecido pelo convite de estar falando com vocês aqui hoje. Bom, eu sou fundador do Politize, uma organização que trabalha com a ideia de democratizar o acesso à educação para a cidadania democrática, né? A gente brinca aqui no Politize que num país tão desigual como o Brasil, com tantas distâncias de oportunidade entre as pessoas, o despreparo para a democracia talvez é o que há de mais democrático, né? Ele distingue em grande medida gênero, raça, condição socioeconômica, até mesmo escolaridade, porque nós temos muitos jovens formados em escolas de elite, em grandes centros urbanos, que não estão nem um pouco preparados para o exercício da cidadania, nem do ponto de vista cognitivo, nem do ponto de vista valorativo, nem do ponto de vista comportamental. Então, esse é um grande problema para o Brasil. Esse despreparo para a democracia, ele não é trivial, ele não é marginal, ele não atinge só uma camada da população ou algumas pessoas, ele é generalizado, e a gente vê no dia a dia, nas redes sociais, nos nossos convívios, o quão empobrecido e doente, né, está o nosso ambiente de relação democrático, nosso ambiente de relação cidadão, nosso convívio uns com os outros. Então, esse é um problema urgente e extremamente relevante, e aí bom de falar, né, em terceiro lugar, é que a gente consegue conectar com as falas anteriores, pegar o ponto, vou começar de forma muito parecida com o professor Antônio e com a Neca, falando um pouco da pandemia. Acho que uma outra coisa que a pandemia escancarou, e deixou claro para quem não estava ainda, é o quanto estamos próximos do ponto de vista, e conectados do ponto de vista global, quando uma doença numa região específica, num país, se torna uma das maiores crises econômicas, sanitárias, sociais, enfim, do nosso tempo. E a proximidade gera uma questão que é o convívio com a diferença e com o diferente. E eu acho que na nossa discussão de educação para a cidadania
e de cidadania global hoje, esse talvez é um dos maiores desafios que a gente tem, né? O convívio com o diferente, o convívio com as diferenças, né? A diferença ela é ruim quando ela está traduzida em desigualdade, quando ela está traduzida em estruturas de desigualdade, mas ela é positivíssima quando a gente fala em enriquecimento cultural, social, em construções de soluções, de inovação. Então, lidar com o diferente, lidar com a diferença, eu acho que é talvez o grande desafio de cidadania do nosso tempo, né? Somos um mundo global, somos um mundo interconectado, e hoje, a um toque de um celular, a um clique de um mouse, a um atravessar de rua, eu estou cruzando com pessoas muito diferentes de mim. E saber conviver com essas pessoas de maneira saudável está na base da educação para a cidadania. Né, a gente considera no Politize, que uma verdadeira educação para a cidadania é aquela que prepara o cidadão para perseguir o seu bem-estar pessoal, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos conquistar os nossos objetivos, mas com vistas ao bem-estar coletivo, com um olhar para o outro, com um olhar para a coletividade. E isso é a base da educação para a cidadania. Preparar pessoas que sejam genuinamente capazes de olhar o outro, né, como um sujeito que é portador de direitos, que é portador de oportunidades. Então, esse é um ponto central, né? Então, quanto mais a gente estiver convivendo com o diferente, mais a educação para a cidadania vai ser fundamental, essa capacidade de olhar o coletivo, olhar o bem-estar coletivo. E eu acho que tem uma questão aqui, né, que, em especial quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala em implementar uma educação para a cidadania no Brasil, a gente tem um ótimo ponto de alavancagem, né, que talvez não tínhamos há alguns anos atrás, que não tínhamos e que talvez, né, torna esse momento muito especial, que é a Base Nacional Comum Curricular. Foi citado por todos aí que falaram antes, né, o que é a Base Nacional Comum Curricular. O Brasil, pela primeira vez, tem realmente uma clareza de o que ele quer ensinar aos seus alunos ao longo da jornada da educação básica. A Base Nacional Comum Curricular coloca quais são as habilidades, as competências que a gente quer que os nossos alunos desenvolvam na escola. E por que isso é um ponto fundamental? Porque a base, ela está profundamente comprometida com a educação para a cidadania. Né? Das 10 competências gerais que a gente diz, como Brasil, como nação, que os nossos alunos têm que aprender, 5 citam textualmente a formação para a cidadania. E as outras falam de forma indireta, o respeito aos direitos humanos, o respeito ao outro, a diversidade. Então, a cidadania, eu brinco assim, gente, que não é mais se a gente vai fazer educação para a cidadania, nem quando. A educação para a cidadania tem que ser feita sim e já. A questão principal que a gente tem que discutir é como, né? É como fazer. Esse é o ponto central da discussão. Não é mais assim, se a escola tem que ser assim ou assar, se esse tema tem que entrar na escola ou não, se a gente tem que discutir coisas como política na escola, coisas como diversidade na escola, isso aí está posto por aquilo que nós decidimos enquanto país ensinar aos nossos alunos. Agora a gente tem que decidir como fazer. Eu acho que o debate aqui é muito rico e parabenizo aí a Unesco pelo trabalho que vem fazendo já há décadas, mas em especial agora, discutindo esse tema do futuro da educação, olhando muito para esse tema, claro, da cidadania, que já é um eixo central do trabalho da Unesco. Eu vou, concluir a minha fala aqui inicial falando um pouquinho desse como, o que eu acredito, o que a gente, em especial no Politize, acredita estar fazendo, inclusive, para levar esse como, né, esse como da educação para a cidadania em grande escala, né? E, claro, olhando muito para os sistemas formais, porque a educação para a cidadania também tem um componente informal muito importante, né? A gente tem que ter conteúdo de qualidade circulando na internet, a gente tem que ter jovens lideranças nas comunidades, fazendo formação cidadã, trabalhando com incentivo à participação, e a gente, enquanto organização, e muitas outras do campo, fazemos isso, mas a gente entende que tem uma demanda urgente e necessária para também trazer para dentro da escola esse debate, né? Eu brinco também que a gente, a partir da redemocratização, a gente jogou fora educação moral e cívica, a organização social política brasileira, aquelas matérias que eram muito identificadas numa lógica ainda de um regime que era mais autoritário, que tinha, né, que trazia essas discussões numa lógica mais do nacionalismo, do patriotismo, mas a gente não colocou nada no lugar, né, ficou um vazio, né, os nossos alunos, poucos que têm acesso a uma educação de qualidade, saem sabendo fazer cálculos de química orgânica sofisticadíssimos,
eles não sabem conviver com o outro, não sabem votar com um mínimo de consciência, não sabem como se comunicar na internet respeitando os direitos dos outros, respeitando a integridade dos outros. Então, a gente tem que trazer isso para a escola. E eu vou falar o como aqui, o que eu acredito que nós, né, no Politize, acreditamos em 2 níveis. Tem um como em termos de sistemas de ensino e de redes de ensino, e tem um como no nível da escola. Eu acho que quando a gente fala de sistemas de ensino, a gente está falando de política pública, né? Foi falado isso muito bem aqui, né, pela NECA, pelo professor Antônio, né, que a gente tem, né, tem que trazer isso como política pública, né? Eu acho que tem 3 componentes principais que eu falei nesse primeiro nível. O primeiro é que tem que estar no currículo. Parece óbvio, mas não é, né? A educação para a cidadania não pode ser um puxadinho da escola, um puxadinho da educação. Ela não pode ser um extra periférico. Ela tem que ser parte central. Ela tem que estar no currículo como algo central, algo que os professores, os educadores, os alunos entendam como prioridade. E como eu falei, a base já coloca isso como uma prioridade. Então agora a gente tem que traduzir isso para dentro dos currículos estaduais, dos currículos municipais, dos currículos, né, das redes privadas, para os sistemas de ensino, as editoras. Isso tem que estar realmente dentro dos currículos, não pode ser mais uma coisa que a gente relega a um segundo plano. O segundo é oferecer instrumentos para o professor, né? Foi falado aqui pela NECA no final. Nossos professores, né, nossos educadores, claro, existe uma vontade de fazer, existe uma vontade, mas muitas vezes falta instrumento, falta material pedagógico, ferramentas que ajudem a gente a materializar, para não ficar, como o professor Antônio falou, uma retórica, né? A gente tem que transformar em algo prático. E o terceiro componente é a formação de professores. Obviamente, né, o professor não sai da faculdade e termina o ciclo de formação dele, ele tem que continuar aprendendo a vida toda, e essa é uma dimensão importantíssima que a gente tem que trabalhar. Então, esses 3 pontos eu acho que são importantes em nível de sistema. O Politize tem trabalhado com as secretarias de educação, especialmente as estaduais, para levar essas 3 coisas para dentro, né, da educação básica, em especial com foco inicial no ensino médio, onde a gente tem a oportunidade de trazer isso no novo ensino médio. Mas em segunda dimensão, para concluir, é da sala de aula, que é onde a coisa acontece, né? Não adianta ficar no nível macro das políticas, nos documentos, nas leis, e não virar a prática de sala de aula. Isso não funciona. Então, são 5 pontos principais que eu colocaria, né, para começar o debate aqui, pelo menos na nossa perspectiva aqui, que são importantes. O primeiro é um ambiente seguro e acolhedor para professor e aluno, né? Professor que se sente vigiado, professor que se sente que ele não pode fazer o seu fazer escolar de maneira autônoma, de maneira não vou dizer independente no sentido de fazer o que quer, a hora que quer, mas no sentido de ter autonomia, não consegue fazer isso, mas também acolhedor para o aluno, um ambiente acolhedor com as diferenças, com os diferentes, que traga, né, as questões das vulnerabilidades para dentro e saiba tratar isso de uma maneira saudável, saiba tratar as diferenças de opinião, as diferenças de realidade, as diferenças de história de uma maneira saudável, porque a escola pública traz essa relação de diferentes pessoas com diferentes realidades, com diferentes trajetórias. Então, criar um ambiente seguro e acolhedor é um papel fundamental da escola, do educador e, óbvio, das redes de ensino, de modo que a educação para a cidadania não seja tabu, né, a gente não tenha medo de falar sobre temas sensíveis. O segundo é o papel do professor como mediador, né? Eu acho que se tem um tema que é a educação tradicional, professor falando lá na frente, alunos ouvindo, né, onde o modelo hierárquico do professor como o dono do conhecimento e o aluno como um recipiente vazio que fica recebendo, é na área da educação para a cidadania, que não funciona. Se tem uma área que não funciona, é na educação para a cidadania. Porque a cidadania parte da ideia de que cidadãos, né, claro, com as suas diferenças de oportunidade, com as suas diferenças de história de vida e tudo mais, mas que a gente tem uma base de igualdade, né, e aí se o professor que vai trabalhar a educação para a cidadania tiver uma visão autoritária do seu fazer escolar, não funciona. A gente tem que ter uma relação em que o professor trabalhe como mediador, como facilitador, trazendo os alunos para o processo. O terceiro, para terminar, para ser mais rápido aqui, que eu já estou terminando. Bom, processos de educação e materiais pedagógicos baseados em empatia e no trabalho de fortalecimento da autoestima do aluno, que ele sinta que ele está sendo ouvido e reconhecido. Um quarto, materiais e práticas atrativas que conectem com o interesse do jovem, tá, gente? Não adianta querer fazer educação para a cidadania, começando falando sobre a história lá né? A gente tem que trazer isso como uma forma interessante, assim, claro que a gente vai trazer aspectos históricos, geográficos, né, e tudo mais, mas a gente tem que trazer isso como algo que conecte com os interesses dos alunos. E para terminar,
espaços genuínos de participação, né? O aluno tem que sentir que a participação é genuína, que não é fictícia, que não é aquele espaço só para o aluno falar e fingir que a gente está fazendo uma participação. Tem que ser uma participação que se traduz em política pública, traduz em melhorias na escola, traduz em mudanças no fazer escolar dos professores e das instituições. Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado mais uma vez, e acho que vai ser um papo bem legal aí que a gente vai ter nesses minutos todos. Poxa, super bom, Diego, e é legal que já temos muito material, a Unesco já tem com que trabalhar a partir dessas intervenções. Queria agradecer muito, estão chegando perguntas muito boas, muito interessantes. Débora, Daniele, Maria Angélica, Viviana, Mariana Martins, enfim. Mas nós já voltamos a ela. Eu queria agora ouvir a professora Gina, porque ela é professora de sala de aula, ela reúne por seu trabalho, por sua atitude, por seu jeito, a admiração de todos nós. Então, por favor, Gina, como você percebe esse debate de cidadania e participação, você que tem contribuído tanto para que ela se torne uma realidade nas salas de aula? Bom dia a todos, é um prazer enorme estar participando de um debate tão relevante, com gente tão querida. Aqui no backstage eu comentei um pouco com o professor Antônio Nova, a honra que é para mim estar na mesma mesa, ainda que uma mesa virtual, com um grande educador que me ajudou tanto a constituir a minha identidade docente ao longo de 29 anos de trajetória, né, no chão da escola pública. Então, para mim é um prazer imenso, agradeço à Unesco, à Fundação Santiliana por essa oportunidade, é uma alegria o reencontro com o Diego, com a Neca, com o André, com essa gente querida que está aqui. E eu me reconheço e endosso absolutamente tudo que foi falado pelos debatedores antes de mim, mas eu queria trazer um ponto, assim, que para mim é fundamental, né? É curioso que a gente fale de cidadania e participação na educação, e isso, para mim, já anuncia um grande paradoxo, né? Educação não se faz sem cidadania e participação. É um elemento essencial, inerente ao processo educacional, sobretudo quando a gente fala de educação formal, que é essa que se dá nos espaços sociais mais amplos. É claro que a formação oferecida pela família ela é imprescindível, é insubstituível, mas a escola é o espaço mais importante para o fortalecimento da democracia, para o exercício da cidadania, porque a escola nos coloca em contato com a diversidade e com a pluralidade. Isso é muito precioso para a constituição da nossa identidade como nação. E eu acho que tem um ponto que a gente precisa abordar, que é o porquê que nós temos uma escola pouco cidadã e pouco participativa. Isso é importante porque, entendendo as nossas origens, a gente pode ter mais clareza e mais lucidez para saber como é que a gente, então, produz, constrói e promove essa escola cidadã. E eu acho importante falar, né, eu poderia falar a partir de diferentes perspectivas, eu sou tributária da pedagogia crítica, da pedagogia histórico-crítica, mas aqui eu vou escolher falar a partir da perspectiva dos estudos decoloniais, e é importante a gente entender que a nossa base histórica como educação é a história de uma educação que tem a compreensão, né, eu até trago aqui um pensamento da professora Paula Sibilia, que ela diz que a função primeira da escola, quando ela foi criada, foi a função de galpão, depósito, uma função confinante e disciplinadora. Então, o primeiro papel da escola, quando ela foi criada, não foi nessa perspectiva cidadã, participativa, democrática, pelo contrário, a Paula Sibilia até diz assim, olha, a educação formal se constituiu um importante braço armado do iluminismo, além de desenvolver os seus ímpetos modernizantes e secularizadores, ela acabou sendo um forte movimento de uniformização cultural capaz de desqualificar e asfixiar sobre sua hegemonia racionalista todas as muitas manifestações consideradas inferiores. Então, nós que somos tributários dos estudos coloniais, a gente entende que o processo de colonização ele não ficou no passado. A gente ainda tem a colonialidade do ser, do saber e do poder. Então, nós ainda temos uma escola muito instrucionista, bancária, autoritária, que se orienta pela lógica da repetição, da reprodução, porque na base da história dessa educação existe uma função disciplinadora e confinante.
E por que é importante destacar isso também? Porque essa escola que controla, silencia, confina, ela está no nosso imaginário coletivo, ela está nas nossas representações sociais. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir construir uma educação participativa é a gente ter a coragem de olhar para o nosso passado e nos assumir como essa escola autoritária. E assumir, inclusive, que esse resquício de uma escola autoritária, bancária, instrucionista, ele ainda se manifesta nos dias de hoje. A gente ainda tem uma escola que atua nessa perspectiva. E aí um outro ponto importante que eu queria destacar é que se a escola persiste como uma tecnologia de uma outra época, porque é assim que a Paula Sibilha define, né, como uma tecnologia de uma outra época, a gente tem que tomar consciência que ela é tecnologia de uma outra época, e a gente precisa compreender, inclusive, que para transformá-la numa tecnologia da sua época, do século XXI, desse mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, a gente vai precisar da atuação fundamental dos docentes. Então, um ponto que a professora Neca citou, né, a Neca querida citou e que eu acho que precisa destacar é o papel fundamental dos docentes. A gente precisa, por exemplo, entender que se a escola é uma tecnologia de outra época, ela precisa ter a coragem de transgredir a sua própria cultura e transgredir a sua própria prática. Eu vou citar aqui alguns pontos que eu acho que é interessante que a escola transgrida, inspirada no professor Fernando Hernandes. Ele diz que a gente precisa transgredir essa lógica dos conteúdos como objetos estáveis, a gente precisa transgredir a visão tradicional do currículo, que não traz para dentro do processo pedagógico temáticas relevantes como gênero, raça, identidade, discurso, sistemas de opressão, relação de poder. A gente precisa também superar essa perspectiva empobrecida de uma educação que acredita que o sentido da sua existência é preparar os estudantes para passar numa prova de vestibular. Isso é terrível, porque isso nega às crianças e aos adolescentes o direito de se constituírem como sujeitos em cada época de suas vidas. Um outro ponto que a gente precisa entender é que o currículo é um campo de disputas. Então, o que a gente ensina dentro da escola, que saberes a gente privilegia, pode ser um ponto para promover mais participação e cidadania ou para promover exclusão. Então, no currículo onde os sujeitos não se reconhecem, não se enxergam, é muito difícil promover uma educação participativa. Eu posso falar isso a partir da nossa experiência com o projeto Mulheres Inspiradoras, que a gente levou para o chão da escola literatura produzida por mulheres negras, periféricas, mulheres indígenas, e isso colabora de maneira muito significativa para o engajamento dos estudantes, porque eles se reconhecem nesse currículo e eles se reconhecem tanto nessas epistemologias quanto nessas narrativas. Um outro ponto importante para destacar é que ressignificar a escola, né, significa incorporar práticas participativas em todas as instâncias relacionadas à escola. O professor dificilmente vai incorporar práticas pedagógicas no seu fazer se ele trabalha dentro de uma gestão autoritária. Como pontuou muito bem o professor André Lázaro, nós estamos regidos pelo princípio constitucional da gestão democrática, mas a gestão democrática não pode começar na relação do professor com o estudante, ela tem que começar na relação da gestão com esse professor, ela tem que começar na gestão das secretarias, das redes municipais, das redes estaduais, com todo mundo que faz a gestão educacional. Outro ponto importante que eu queria destacar é que participação não se concede, participação a gente conquista. Então, é fundamental que a escola esteja atenta, né, como destacou o Diego, falando do chão da escola, a gente já tem instâncias participativas importantes, grêmios estudantis, conselhos escolares, assembleias de pais, conselhos de pais e mães que participam da escola, e muitas vezes eles estão asfixiados, silenciados. Esses grupos precisam assumir um protagonismo para pautar essa participação, porque a gente tem que lembrar que a educação é uma área estratégica, é uma área fundamental, e quando a gente vive em contextos em que a democracia é ameaçada, a primeira a ser atacada é a educação.
Quando a gente fala de uma educação participativa e cidadã, a gente está falando de uma educação pública, forte, laica, democrática, inclusiva, e que ela é construída com a participação de todo mundo. Se essa escola cidadã e participativa é um bem para a sociedade, ela não vai ficar fragilizada sob a ameaça a cada governo que muda. Esse tem que ser um bem para todos nós. E aí, um último ponto que eu queria destacar, estou aqui de olho no meu tempo, é que a gente não pode falar de educação cidadã e participativa sem falar de autonomia e protagonismo dos professores. É preciso ajudar os professores a trazerem à existência uma nova escola, porque eu, por exemplo, que estou perto de completar meio século de vida, eu sou egressa dessa escola autoritária, bancária, instrucionista. Eu tive que lutar muito para entender que eu tinha que contestar a cultura escolar se eu quisesse ser uma professora democrática. Então, a gente precisa de um investimento significativo de políticas públicas de formação que deem condições para que esses professores ressignifiquem as suas práticas pedagógicas. E eu queria encerrar com uma fala do grande mestre Paulo Freire, né, que é o mestre que me constituiu muito como professora. Li muito Antônio Novo e Paulo Freire para me tornar professora, e o Paulo Freire diz assim, olha, assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino de conteúdos. Este é um momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. Sou professor contra a ordem capitalista vingente que inventou a aberração, a miséria na fartura. Sou professor contra o desengano. Sou professor a favor da boniteza da minha própria prática pedagógica. Não há prática pedagógica bonita sem participação, democracia e cidadania. Muito obrigada. Muito obrigado, Gina. Muito obrigado. E fechando com Paulo Freire, estamos todos contemplados com esse olhar de futuro. Aliás, lembrar, né, nós temos alguns centenários sendo comemorados neste ano, e um deles também do Florestan Fernandes, que deu enorme contribuição à educação brasileira e à reflexão sobre o racismo no Brasil. Bom, essa abertura foi sensacional, 4 intervenções de muito conteúdo, já temos muito material, chegam perguntas excelentes aqui, mas eu vou pedir a vocês a compreensão de trazer 2 perguntas de duas estudantes. Tá? Então, nós vamos ter agora a alegria de ouvir a Júlia e a Ila. Elas se apresentam, eu vou poupar esse tempo e deixar que elas se apresentem. Então, sim, e pediria depois, eu vou fazer uma rodada, pedindo a cada um que comente, só que essa outra rodada eu pedi que sejam mais curtas, porque há muitas boas perguntas e eu queria trazê-las também para a conversa de hoje. Nós já temos uma meia hora de conversa hoje. Então, por favor, Welton, vamos botar Júlia e depois a Ila, para que os nossos convidados... É surpresa para eles também, ninguém sabia o conteúdo das perguntas. Vamos lá, por favor. Olá, meu nome é Júlia Tereza Fernandes, eu tenho 13 anos de idade e atualmente eu faço a 8ª série na escola MF Henrique Souza Filho em Fio, que está situada na região do extremo leste da cidade de São Paulo, onde eu moro. Bom, na nossa escola, nosso professor Bruno Ferreira desenvolve 2 projetos, o Imprensa Jovem, no qual eu faço parte, e o Em Filmes. Ambas as atividades extracurriculares têm o objetivo de incentivar, informar e conscientizar outros jovens na área da educação através de vídeos na plataforma do YouTube. Nosso canal, o Em Filmes, já conta com mais de 170 mil inscritos e em torno de 20 milhões de acessos no total. Um de nossos vídeos mais vistos, ultrapassando a marca das 5 milhões de visualizações, é sobre gravidez na adolescência. Uma realidade que, infelizmente, assombra muitas meninas ao redor do mundo devido à falta de informação e ensino. Inclusive, em nosso curta-metragem, chegamos até mesmo a citar alguns dados disponibilizados pela própria ONU. Não é novidade que, no atual contexto de pandemia que estamos enfrentando, a desinformação contribuiu ainda mais para todo o caos e fragilização na área da saúde, que infelizmente segue sendo impactada de forma direta e cotidiana pelas ações geradas através das fake news. É com base neste discurso como produtora e consumidora de informação que venho aqui perguntar para vocês sobre a importância da nossa educação midiática para a cidadania e participação. E como poderíamos assegurá-la de forma efetiva e continuada em uma educação no futuro?
Afinal, ela nos beneficia não somente em nosso desenvolvimento pessoal e intelectual, mas também na nossa compreensão em disciplinas escolares, como por exemplo na matéria de História, que é onde podemos conhecer um pouquinho mais sobre a cidadania e outros períodos históricos que seguem sendo distorcidos ou silenciados pelos produtores de notícias falsas. Entender a importância da nossa democracia, voz e posicionamento de forma plena, através de notícias qualificadas e verídicas, realmente não deveria ser uma necessidade para todos? Olá, meu nome é Ayla Júlia Ferreira dos Santos, eu tenho 14 anos e moro numa periferia chamada Jardim Ângela, localizada no extremo sul de São Paulo, capital. Atualmente, eu curso o 9º ano do ensino fundamental numa escola chamada EMEF Professora Ana Silveira Pedreira. Lá, frequento diversas atividades extracurriculares, entre elas a Imprensa Jovem, criada em 2005 e desenvolvida pelo Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo. Lá, atuo como repórter e também ministro algumas aulas de edição de imagem e vídeo. Durante a pandemia, com o ensino remoto, foram implantados diversos novos recursos pedagógicos. Então, comecei, junto com outros estudantes, a produzir pequenos tutoriais e videoaulas para auxiliar a comunidade escolar no acesso dessas tecnologias. Esses conteúdos educomunicacionais foram produzidos por alunos que, na maior parte das vezes, ainda se encontram no ensino fundamental e conseguiram transmitir de forma concisa seus saberes para auxiliar professores, colegas, pais e etc. Por esse motivo, eu gostaria de saber o porquê de muitas vezes, quando se fala em tomadas de decisões que impactam diretamente no corpo estudantil, nem sempre a nossa perspectiva é levada em consideração. Bom, as perguntas muito claras, muito firmes, e acho que elas expressam um pouco aquilo que a Neca comentou, né? Essa habilidade de se colocar, se sentir sujeito de um direito e sujeito de uma questão. Então, eu vou começar agora pela Neca, por favor. Neca, faz um comentário, eu só pediria que fosse um pouco mais curto, porque há muitas perguntas boas, então a gente vai tentar fazer mais uma rodada. Obrigado, Neca. Rápido, só que assim, muito lindo ver duas mulheres potentes falando e cada uma arrumada do seu jeito, né? É tão legal isso dos jovens também se autoproduzirem, eu acho muito bonito. E é isso, acho que a importância de saber falar, se expressar, de dar esses espaços para os jovens, para eles poderem, eles têm um potencial enorme, desde que não só a gente dê o espaço, escute, respeite as suas posições, mas também lidar com os temas que têm interesse para eles, que são os temas contemporâneos. Óbvio que eles também, a gente tem o papel de ampliar a visão deles desses temas, mas eu acho que o meu comentário, só para ser bem breve, assim, é incrível como a gente, quando dá esse espaço, quando dá as condições, os jovens respondem de uma forma muito rápida. Eu já fiquei com vontade de entrar no canal daquela primeira menina, vou entrar, e acho que só rapidinho que, assim, eles estão expressando o que a gente viu durante a pandemia e continua vendo, as lideranças das periferias se organizando e trazendo soluções criativas para as suas periferias. Então, isso é fundamental, e a gente trazer todas essas lideranças, esses jovens e tudo, como a gente já falou, no desenho das políticas públicas, para ser bem rápido. Mas daqui a pouco eu te chamo de volta. Obrigado, Neca. Diego, por favor, essas duas questões das meninas, da Júlia e a Ayla, queria agradecer muito a elas, foi muito bom. E qual o seu comentário? Achei sensacional, é sempre inspirador ver alunas assim tão engajadas e mostrando assim com tanta potência, né, o seu trabalho. Eu acho que o meu comentário é muito breve. Primeiro, assim, não existe mais, gente, separação do mundo digital e físico, é um mundo só. Então, a educação para a cidadania, ela deve ser uma educação para a cidadania que considera também essas novas tecnologias, essas novas mídias, essas novas formas de mediar a relação. Para esses jovens, para essas meninas que estão aí, não existe essa separação, o mundo presencial, o mundo digital. É uma coisa só, a gente tem que saber trabalhar isso como um ponto central.
legal, tá na base, tem lá um campo específico dentro de linguagens que fala educação jornalístico-midiática é uma prioridade. No trabalho do Politize, a gente tem um currículo de referência, informação e liderança cidadã, que a gente está levando para as secretarias estaduais. Uma das 6 unidades curriculares é mídias e desinformação, até uma brincadeira, né? O des em parênteses, né? Que a mídia pode informar e pode desinformar. Então, a gente entende que isso é fundamental. E eu destacaria um último ponto aí, André, é o mão na massa, né? Veja como as pessoas, assim, como elas falaram com paixão do que elas estão fazendo. Gente, 20 milhões de visualizações de vídeo, 70 mil seguidores. Isso não é trivial. São jovens de escolas públicas de periferia fazendo a sua voz ser ouvida. Essa é a potência que a gente tem que usar como uma alavanca de transformação. Eu volto à fala do professor Antônio, não pode ser retórica, tem que ser prática, e tem que estar conectada com o que a Neca falou, o interesse deles, os assuntos, as formas que interessam eles. Então, achei muito potente. E só sobre a segunda pergunta, eu acho que ainda tem uma visão muito errada do jovem como recebedor, como, né, passivo. Isso aí, infelizmente, a gente tem que quebrar com uma marreta, essa cultura de que o jovem não tem o que falar, não tem o que contribuir. Então, é um debate complexo, mas super importante. Obrigado, Diego. Gina, por favor, você viu nessas meninas, seus alunos? Você viu essa autônoma que a gente tanto procura e encontra e fica feliz? Nossa, fiquei super emocionada, né, de ver que lindeza, que força, que potência. Esse é resultado da aprendizagem que se dá numa perspectiva da pedagogia, da autonomia, da participação, da cidadania. É como o Diego falou, quando a gente aprende vivendo, construindo, contestando, produzindo, interagindo, a aprendizagem é mais profunda, mais significativa e nos transforma profundamente, né? A Júlia traz uma fala muito importante, e eu lembrei de uma fala que eu acredito que é do professor Antônio Novo, ele vai confirmar aí para mim, que se a gente continuar insistindo nessa educação apartada das novas tecnologias, a gente vai estar preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. O mundo digital e altamente tecnológico, ele não é uma hipótese do desenho dos Jetsons, não, ele é uma realidade concreta. Então, a escola precisa dialogar com as novas tecnologias, precisa incorporá-las, precisamos de política de formação de docentes que dê conta da inclusão digital. Isso é uma urgência inadiável e a pandemia a escancarou ainda mais. Em relação à pergunta da Ayla, é isso mesmo, a escola tem resistência a ouvir a juventude, a reconhecê-los, e a escola perde terrivelmente, os docentes perdem também. Gente, eu, quando estou no meio da juventude dos meus alunos, eu me sinto viva, vibrante, quando eu os escuto, eu me transformo, a minha prática pedagógica se transforma. Então, o meu convite para a Ayla é que ela continue insistindo na participação, porque certamente há docentes sensíveis, abertos a essa participação e que vão abraçá-la. Muito obrigado, Gina. Professor Nova, o senhor foi citado. Tem direito. Muito obrigado. Tem sido um prazer ouvir as diversas intervenções e sobre a questão da prática, eu estava aqui a lembrar, quando nós temos que escolher qual foi o mais importante educador da primeira metade do século XX, nós certamente todos coincidiremos que foi John Dewey. Né? Na segunda metade do século XX, coincidimos que foi o Paulo Freire. Na primeira metade do século XX, foi John Dewey. John Dewey fala uma vez de uma história e diz que ouviu falar de uma escola absolutamente notável, onde as crianças aprendiam a nadar sem nunca terem entrado dentro d'água, não é? E ele foi lá ver essa escola notável, onde se ensinava às crianças a nadar sem entrar dentro d'água. E fez a pergunta óbvia. Então, e depois de eles saírem da escola, quando vão para uma piscina ou para o mar, o que é que acontece? Regra geral, afogam-se, não é? Regra geral, afogam-se. E isto tem a ver justamente com o debate que nós estamos aqui a travar, o debate do fazer, do escrever. Deixe-me fazer 2 apontamentos, um sobre as perguntas das jovens, outra que estava aqui no chat, porque não temos muito mais tempo, sobre os professores. Sobre as perguntas das jovens, eu lembrei-me muito do Freinet. O Freinet foi um dos grandes educadores, não é, do século XX, e o Freinet tinha esta ideia que tudo o que era importante aprender na escola tinha a ver com o ler e com o escrever. Ler, não no sentido apenas de ler as palavras, mas no sentido freiriano de aprender a ler o mundo, não é? E de escrever. E o Freinet tinha esta ideia, que que antes de aprendermos a ler, devemos aprender a escrever, que é através da escrita que nós depois vamos aprender a ler.
e que foi por isso que ele inventou a famosa correspondência escolar, etc, etc. E, portanto, estas formas de comunicação é através do desejo da comunicação, é através do desejo de inscrevermos a nossa palavra, que depois vamos, num certo sentido, aprender a leitura. E isso, para mim, ficou muito claro nas duas intervenções das jovens. Se o Frei Inês estivesse aqui, hoje, ele estaria a fazer o que elas estão a fazer, não é? A escrever a sua palavra, a comunicar, a fazer vídeos, a explicitar as suas atitudes, e isto é o princípio essencial das aprendizagens. Esta capacidade de comunicar, que certamente podemos comunicar, e eu ainda escrevo cartas à mão, porque não consigo imaginar sem escrever cartas à mão. Mas, obviamente, que uns escrevem cartas à mão, outros fazem digital. O que importa é esta vontade de comunicar e inscrever esta vontade de comunicar que foi apresentada de maneira tão brilhante pelas duas jovens. Eu creio que, se conseguirmos isso, nós estamos a dar um passo muito importante no caminho de uma educação mais participativa. Sobre os professores, houve várias perguntas sobre isso aqui no chat. Eu creio que há um aspecto muito importante desta pandemia. Não foi assim em todos os países, mas foi assim em muitos países. E a Unesco tem acompanhado isso com muito cuidado. Nós vimos nesta pandemia governos desorientados, autoridades públicas a fazerem coisas com muito pouco sentido. Vimos mesmo universidades muito bloqueadas, muito acanhadas, muito incapazes de reagirem. E, na verdade, as melhores reações a esta pandemia, as coisas mais interessantes foram feitas pelos professores. Professores em colaboração, professores junto das comunidades, professores que, nós dizemos em Portugal, fizeram das tripas coração, não é? Isto é, tentaram encontrar as melhores soluções para não perder os alunos, para não abandonar os alunos, às vezes em condições muito difíceis. E isto deu-lhes um reconhecimento social e junto das famílias, que é hoje uma base muito importante para construirmos experiências, espaços de experimentação, que são esses espaços de liberdade, onde é possível uma prática mais democrática e uma prática mais reflexiva. Os professores precisam de conquistar esses espaços nas escolas públicas, conquistar esses espaços em colaboração com as universidades, porque é nesses espaços de experimentação que pode haver uma ligação maior com a formação continuada, já aqui foi dito, pode haver uma ligação maior com a experiência e a inovação pedagógica, que podem começar a surgir novos métodos e novos processos pedagógicos, e isto vai ser essencial para o futuro. Se os professores não conseguirem conquistar isso, vai ser muito difícil imaginar modos diferentes de fazer pedagogia e de fazer escola. Estamos num tempo crucial a esse nível. Há um colega nosso francês, o Alain Bouvier, que é um homem que tem escrito muito sobre educação e que argumenta aqui em França, ele diz aqui em França, durante a pandemia, foram os professores que salvaram a escola, não é? E esta ideia de que os professores salvaram a escola durante o tempo da pandemia, recorrendo a estas experiências, é, a meu ver, central para suplantarmos algumas fragilidades e conseguirmos dar uma maior visibilidade, dar uma maior autonomia, dar uma maior liberdade ao trabalho dos professores, que precisam da colaboração de muita gente, precisam da colaboração das universidades, dos investigadores, de muita gente, mas que têm que ter essa capacidade de autonomia e de liberdade, sem a qual dificilmente nós transformaremos o espaço da educação, o espaço da pedagogia, sem a qual dificilmente conseguiremos construir novos futuros para a educação. Creio que esse é um ponto, para mim, muito importante e é um ponto sobre o qual eu gostaria de deixar aqui também a minha palavra. Muito obrigado, professor. Aliás, nós estamos recebendo muitas perguntas. Eu queria agradecer muito Viviane Gonzaga, Patrícia Leite, Celso Ferreira, Maria Angélica do Nascimento, Maria Elisa Brant, minha amiga querida, Maria Martins Calazans e professor Antônio Nova. O seu português foi elogiado novamente. A Patrícia Leite ficou muito contente de ouvir sua voz, como todos nós. Eu talvez não consiga sintetizar a diversidade, a riqueza de perguntas, temos um pouco mais do que 8, 10 minutos para encerrar. Então, eu vou pedir a vocês que vocês, nessas palavras finais, começando agora pelo Diego,
Estamos sendo acompanhados, felizmente, por muitos professores, muitos educadores, e acho que vocês todos destacaram, eu vou só pegar a informação, o modo como o professor Nova formulou, mas o Diego também formulou assim, também a Gina, também a Neca. Nós temos um sistema de administradores de educação, de gestores, o sistema da escola, com seus diretores, coordenadores, e o sistema da sala de aula. Escolham um desses interlocutores e, por favor, dirijam-se a eles, dizendo o que eles podem fazer para que essa educação corajosa, antirracista, antissexista, democrática, aberta ao outro, responsável pelo mundo atual e futuro, o que eles podem fazer para estimular que essa educação se propague e seja um cotidiano, né, como disse o professor Nova, seja o cotidiano dos nossos estudantes. Eu queria lembrar, nunca deixo de tocar nesse ponto, o Brasil tem uma população escolar na educação básica de 48 milhões de pessoas, 48 milhões de crianças, jovens e adultos, 2,3 milhões de professores. A nossa população escolar, se nós fôssemos um país, estava entre os países mais populosos do mundo. A nossa população escolar é superior à população da Argentina, é superior à população da Espanha. Portanto, nós temos uma potência extraordinária de criação, de inovação e de imaginação entre os nossos jovens. Então, mas nós somos responsáveis como educadores, né? Não adianta transferir para eles. Nós somos responsáveis por criar condições para que esses talentos tenham liberdade, com autoconfiança e com uma visão generosa do futuro. Então, eu vou começar pelo Diego. Escolha um interlocutor dentre os tantos que nos conversaram conosco e, em poucas palavras... Legal, André, muito bom. Vou escolher as secretarias de educação e os gestores dos sistemas, tá? Eu acho que vou dizer, talvez, 3 coisas que não fazer, tá? A primeira é não encarar a educação para a cidadania como periférico, né? Eu ouvi recentemente de um gestor de educação que a prioridade era português e matemática e que a gente não deveria dar, nesse momento, uma prioridade para a educação para a cidadania. Eu acho que essa compreensão da educação para a cidadania como algo periférico, algo secundário, a gente tem que desconstruir ela, Ela é fundamental. A Neca falou, né, da professora Daniela de Harvard, trata dos 2 componentes, o profissional, o econômico, e o da cidadania. Bom, a nossa Constituição Federal já fala disso, né, de 88, o artigo 205 fala, educação é para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, não é periférico. A segunda coisa a não fazer é não ter medo. A gente sabe que está num momento de muita polarização, de muita hostilização, de muita raiva, de muita não compreensão, de não comunicação, mas não pode ter medo de tocar desses temas, muitos que foram falados, de raça, de gênero, de diferenças de religiosas. A gente tem que falar isso de maneira saudável, não pode ter medo de inserir isso nos currículos, de inserir isso no debate educacional. E a terceira e última coisa de não fazer é não deixar as escolas e os professores desamparados e entendendo que isso é responsabilidade lá do diretor, do professor, e eles que se virem. Não, tem que ter políticas e ferramentas e formação para levar solução para as escolas, ajudar elas nesse processo. Não deixem os seus educadores desamparados, desassistidos para fazer esse importante trabalho que é a educação para a cidadania junto com os alunos. Então, era isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo papo aqui com vocês. Muito obrigado. Gina, com quem você quer conversar? Com os meus pares, né? Com os professores e professoras que estão vindo a gente aí, que honra estar com vocês, e dizer o seguinte: primeiro, eu acho que a gente, como docente, e aí o meu mestre Antônio Novo foi decisivo, né, para eu acreditar nisso, a gente tem que acreditar na nossa força e na nossa potência. Mesmo quando a gente vive num país que não valoriza a educação e não valoriza os docentes, a gente deve lembrar que escolher uma profissão que nos dá a chance de participar da formação das novas gerações nos torna pessoas grandiosas. A gente não pode perder isso de vista. Segundo ponto é que eu percebo ao longo das minhas quase 3 décadas como professora que o grande desejo de todo professor é que seu estudante aprenda. A gente quer que os nossos estudantes aprendam. Uma educação cidadã e participativa, ela é uma educação profundamente comprometida com a aprendizagem. Acreditem nisso.
quando o estudante é chamado a participar no processo pedagógico de maneira ativa, numa lógica democrática e cidadã, a aprendizagem dele vai ser mais profunda e muito mais transformadora. E um terceiro recado: não consegue fazer uma educação participativa e cidadã o professor que parou de ser estudante. A nossa função primeira como professor é estudar para sempre, é estar aberto ao novo, é dialogar com os novos tempos, com a linguagem digital e, inclusive, estar aberto a aprender com o nosso aluno, porque eles têm muita paciência de nos ensinar. Nós que somos migrantes digitais, a gente é capaz de aprender com eles, e eles adoram ensinar a gente. Então, vamos juntos construir essa escola cidadã, participativa e democrática, que é a escola que a gente sonha e que a gente precisa. Obrigado, Gina. A gente sabe que no seu caso não é retórica, que é o que você faz. Parabéns mesmo. Eu queria então pedir agora ao professor Nova, escolha um dos nossos interlocutores. Muito obrigado. Estamos todos a deixar 3 apontamentos. Vou deixar também 3 apontamentos que, na verdade, ecoam um pouco o que o Diego e a Gina estavam a dizer, que é temos que ter muito cuidado para não estabelecer uma dicotomia entre os conhecimentos ditos importantes e as coisas que são acessórias ou suplementares. Isso não existe, não é? E, na verdade, eu às vezes lembro de ter feito aqui há muitos anos uma brincadeira com isso, dizendo, sem saber matemática não podemos ser cidadãos. A matemática faz parte da cidadania. E, portanto, imaginar que uma coisa é cidadania, outra coisa é matemática, ou português, ou outra coisa qualquer, não faz nenhum sentido, não é? E essa ideia do aprender que a Gina aqui nos trouxe é absolutamente central para mim, e eu gostaria de dizer, para não cairmos em discursos dicotómicos sobre esta matéria, eles estão integrados num processo de aprendizagem e num mesmo processo de aprendizagem dos alunos. O meu segundo ponto, porque isso ressoa e ecoa também várias coisas, é nós temos necessidade de ter uma consciência crítica das dificuldades, consciência crítica dos problemas sociais que existem, consciência crítica de uma escola que tende a reproduzir as desigualdades sociais, consciência crítica dos problemas dos professores, das fragilidades, da falta de reconhecimento, da dificuldade de formação, etc, etc, etc. Mas esta consciência crítica, ela só é verdadeiramente crítica se ela der lugar à ação e não à inação. Se ela der lugar a qualquer coisa de transformador e não a uma espécie de uma justificação, não posso fazer nada. As pessoas não são reconhecidos, não têm formação, não há condições nas escolas, a escola reproduz, não podemos fazer nada. Ficamos naquilo que eu chamo uma lógica da denúncia e não transformamos essa denúncia numa capacidade de transformação. Ora, se há alguma coisa que o Paulo Freire nos ensinou, foi a capacidade de ter um pensamento crítico fortíssimo, mas de transformar este pensamento crítico em ação e em dinâmicas de transformação. E estas dinâmicas de transformação, é o terceiro ponto, tem muito a ver hoje com a capacidade de instituirmos novas dinâmicas escolares, novas dinâmicas pedagógicas e novas dinâmicas de formação, nomeadamente de formação continuada. E aqui há um ponto de que não falamos muito hoje, mas que é um ponto absolutamente decisivo, é o papel da colaboração entre os professores, é o papel do trabalho colaborativo, é a capacidade de trabalharmos em conjunto uns com os outros. Certamente não será com todos, nem todos os professores estão na mesma dinâmica, mas de conseguirmos, colega a colega, professor a professor, ir começando. Foi assim que começaram todas as experiências pedagógicas interessantes no mundo. Às vezes começaram na cantina ou no café. Será que não podemos fazer de outra maneira? Queres experimentar comigo? Vamos 2, somos 3, somos 4, vamos conversando. Foi assim que começou quase sempre tudo. Foi importante até agora no mundo da educação e da pedagogia, e esta dinâmica de colaboração entre professores é absolutamente central para construirmos novas práticas pedagógicas, novas formas de inserção no debate político, não é? E também para darmos uma outra centralidade à profissão de professor. Gostaria de o dizer no final deste debate, e uma vez mais, porque penso que é a última vez que intervenho, agradecer imenso esta vossa participação, as vossas palavras, e fico à espera
que a Unesco, Brasília, a Fundação Santillana façam agora um relatório, um memorando deste debate, dos 4 debates e dos 4 seminários, nos possam enviar isso. Nós procuraremos, na medida das nossas possibilidades, integrar isso e tomar em boa nota os vossos comentários e as vossas reflexões na elaboração do relatório final da Comissão Internacional sobre os futuros da educação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Neca. Bom, terminando já o nosso tempo, todo mundo gostou de 3, eu também gosto, eu também vou falar 3 coisas, e eu estou me dirigindo aos diretores, gestores das escolas. E o primeiro ponto é que a gestão dos diretores, ela seja uma gestão com foco no pedagógico e não nas burocracias. Isso é fundamental. E também é fundamental o olhar pedagógico, envolve que esse diretor, ele exija das secretarias condições de formação dos professores nas escolas, né? Isso é fundamental para a troca desses trabalhos, para o trabalho colaborativo, como disse o professor Nova, e para que os professores possam ter voz, contar, trocar suas experiências, aprender um com os outros, e os coordenadores pedagógicos poderem estar dirigindo, organizando essas formações. Mas assim, então, o foco no pedagógico e também, para isso, exigir das secretarias condições para essa formação dos professores. O segundo ponto, que eu me dirijo aos diretores, é para que eles aproveitem, eu acho que esse diálogo maior que aconteceu entre a comunidade escolar dos pais e a escola, para trazer essa comunidade escolar para dentro da escola, trazer os pais, esse diálogo é fundamental para a escola conhecer mais os pais dos seus alunos, as suas histórias, as suas dificuldades, as suas potências, e aconteceu muito diálogo durante essa pandemia, e isso não pode se perder. A escola não pode chamar os pais só para falar mal dos seus filhos, a escola tem que ter um diálogo aberto, entender esse contexto local e trazer para dentro esse diálogo, e isso possibilita, o Diego colocou a importância, lá na primeira intervenção dele, a importância da escola e os professores terem um ambiente seguro e acolhedor. Muitas vezes, por várias questões políticas que nós vivemos durante o ano passado, e especialmente, mas o ano passado, houve muito ataque aos professores, escola sem partido, trouxe muita insegurança para os professores. Então, eu acredito que esse diálogo com os pais é fundamental para os pais entenderem a importância da diversidade, a importância de se colocar as diferenças, os iguais. Então, aprender a falar com os pais, eu acho que é fundamental para essa escola se tornar mais democrática, porque senão nós vamos fazer esse fosso e achar que não dá, e os professores se sentem seguros e os pais atacando a escola. E, finalmente, para terminar, aí é uma fala mais geral, não é só para os diretores, mas eu acho que também a importância cada vez mais desse trabalho colaborativo, ele se estender para a sociedade como um todo. A educação diz respeito a todos, todo mundo fala que a educação é a principal, é a prioridade, tudo isso. Então, vamos usar também a experiência da pandemia para pensar de uma forma mais articulada as políticas públicas, trazendo os professores, trazendo as organizações da sociedade civil que atuam com a educação e trazendo também, por que não, o setor privado. Então, eu acho que se a gente conseguir esse diálogo mais amplo também na sociedade, a gente vai ter uma potência muito maior para realmente se efetivar as políticas públicas de educação. E terminando aqui, agradecendo, assim, um enorme prazer de estar aqui essa manhã, ouvindo a todos, e nesse convite da Unesco. Muito obrigada. Então, estamos concluindo, queria agradecer muito, mas é impossível terminar sem lembrar de 2 grandes mestres citados aqui, né? O nosso querido Anísio Teixeira, que dizia: a escola não prepara para a vida, a escola vive. É dentro da escola que a gente vive. Portanto, essa ideia de uma escola como um ambiente vivo, ativo e participativo. E lembrar, como foi lembrado aqui o Paulo Freire, que falava que
o educador tem a responsabilidade da denúncia do que é injusto e do anúncio utópico do que se constrói. Então, acho que houve aqui o reconhecimento, né, de todos vocês, das dificuldades que enfrentamos, governos hostis aos professores, tentativa de silenciá-los, histórias fundamentais que a sociedade civil, como lembrou bem a Neca, a participação da sociedade civil garantiu uma vitória extraordinária, que é o Fundeb. Isso é um anúncio de compromisso do Congresso brasileiro com o direito à educação de todos, então é muito importante. E, para finalizar, eu vou convidar a Marlova Noleto, por favor, pela Unesco, que diga as palavras finais. Marlova, por favor. Olha, eu me sinto com o espírito elevado e com a alma em festa. Acho que foi uma manhã maravilhosa. Acho que nós ouvimos aqui 4 pessoas muito inspiradoras, que cada uma, à sua maneira, compartilharam conosco a educação que queremos e a educação que precisamos, ressaltando, né, esse compromisso que todos nós temos, e acho que o professor Nova foi muito feliz quando falou que não nos basta ter espírito crítico, o espírito crítico precisa nos mover para a ação. Nós, da Unesco, acreditamos que a educação é, sim, transformadora. E no pós-pandemia, temos feito e insistido na necessidade de uma responsabilidade coletiva de todos nós, para que tudo aquilo que a pandemia escancarou, sobretudo as nossas desigualdades e as fragilidades dos sistemas educacionais, possam ser, de forma coletiva, endereçadas e solucionadas. Nós temos responsabilidade coletiva como humanidade, com a nossa humanidade comum. E acho que a forma que nós tratamos hoje aqui de participação, de corresponsabilidades, alertando, né, para os diversos papéis, tendo a voz dos professores, a voz dos alunos, desse público que nos assiste ainda que à distância, mas que participa tão efetivamente, quer elogiando, quer compartilhando suas impressões ou fazendo perguntas, e as reflexões e pontos de vista trazidos pelos nossos 4 expositores, André, eu acho que deixam a Unesco e a Fundação Santiliana muito contentes de que a iniciativa Os Futuros da Educação, que a Unesco lançou, vai se nutrir e se beneficiar dessas escutas. Acho que a presença do professor Novo aqui, do professor Cristóvão Buarque no seminário anterior, também são uma garantia de que as reflexões feitas no Brasil serão compartilhadas de forma mais ampla. E, claro, né, é sempre um prazer que a gente possa ouvir o professor Nova. Acho que a Gina várias vezes o citou como uma referência para todos nós, e ele foi generoso ao nos lembrar do papel dos grandes educadores, John Dewey, Anísio Teixeira, Freinet, Paulo Freire, e a Neca, ao finalizar, disse: vamos pedir que os nossos professores, os nossos diretores foquem mais no pedagógico do que na burocracia. Então, eu acho que o fazer educacional, ele tem um imenso arcabouço teórico e grandes referenciais, mas, ao mesmo tempo, como disse a professora Gina, precisamos de professores empoderados, que acreditem no poder do seu papel de ajudar a formar, como eu disse aqui no início, as mentes críticas que precisamos para tempos tão críticos. É sempre com otimismo e com esperança que nós fazemos o encerramento dos nossos eventos, esperando que estejamos juntos no próximo para continuar discutindo que educação queremos e precisamos para transformar o mundo em um lugar mais justo, mais inclusivo e mais sustentável. Muito obrigada.